Oi pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre Brasil pré-colonial e Brasil colonial, que seria o que a gente está aprendendo na parte do Bira. Então, bora lá! No Brasil pré-colonial aconteceu entre 1500 e 1530. Naquela época, os outros países não tinham interesse no Brasil, porque o Brasil ele só tinha pau-brasil e o que os outros países queriam era ouro e prata. A principal característica, dessa época que é o metalismo. E o Brasil ele foi dividido em dois, como eu fiz o desenho aí. A parte direita ela era de domínio português e a parte esquerda ela era de domínio espanhol, por conta do Tratado de Tordesilhas. A parte esquerda ela não costuma aparecer muito nos desenhos porque eles não tinham muito conhecimento até onde que ia a parte esquerda. Então a gente vê mais nos desenhos só a parte de Portugal. O problema começou quando os franceses começaram a contrabandear o pau-brasil do Brasil. Em 1501, Portugal começa a mandar expedições exploratórias para o Brasil. A primeira foi de Gaspar de Lemos, que ele fez um mapa da região. Depois teve a de Gonçalo Coelho, em 1503, que foi mais para a exploração do pau-brasil. Depois tiveram expedições guarda-costas, entre 1516 e 1519 e entre 1526 até 1528. Quem liderou as expedições guarda-costas foi Cristóvão Jacques, que a principal função era afastar a presença francesa, por isso que chama de guarda-costas. Em 1530, para Portugal não perder a colônia brasileira, o Dom João III, que era o rei na época, ele organizou uma expedição do Martim Afonso. Os objetivos eram uma colonização de povoamento, era trazer gente para morar aqui, um reconhecimento, isso quer dizer explorar a terra, proteger contra a França, isso quer dizer fazer uma defesa boa, e o resultado foi que eles começaram a produzir cana no litoral e a criação da primeira vila no Brasil. Bora agora para o Brasil colonial, porque agora eles decidiram colonizar para não perder a terra aqui no Brasil. Eu não coloquei no vídeo, mas é importante a gente lembrar que quem fazia mão de obra para a extração do pau-brasil eram os indígenas. E em troca dessa mão de obra, eles faziam o escambo. O escambo é a troca de uma coisa pela outra. Então os portugueses eles davam bugigangas para os índios que eles gostavam e em troca dessas bugigangas eles faziam a mão de obra. Vamos começar então o Brasil colonial. Os principais fatores de terem colonizado o Brasil foi pelo medo de perder a terra para os franceses, como eu já falei, e também a diminuição dos lucros com especiarias lá nas Índias. Foi escolhido esse método de capitanias porque o Dom João III ele já tinha utilizado esse método e tinha dado certo em outro lugar. Então foi dividido a parte portuguesa do Brasil em 14 capitanias hereditárias, sendo que duas só deram certo, que foi São Vicente e Pernambuco. São Vicente deu certo por causa da cana e da boa administração, e Pernambuco deu certo porque o Duarte Coelho ele tinha dinheiro e ele conseguiu investir na sua capitania e por conta da lavoura, só que 12 fracassaram. Alguns outros fatores para não ter dado certo as capitanias foram porque elas eram enormes, havia falta de investimento, ataques de índios e piratas e a descentralização administrativa. Isso quer dizer, Portugal ficava muito longe. Quando tinha ataques de índios e piratas, demorava muito para chegar reforços e então acabou que eles tiveram que criar o governo geral. O primeiro governador foi Tomé de Souza. Ele fez com que a primeira capital fosse Salvador. E ele trouxe a Companhia de Jesus, que quem comandou foi o Padre Manuel, e a principal função dele era espalhar o catolicismo, que aqui os índios eles tinham outras culturas, outras religiões, e eles meio que quiseram sobrepor a cultura deles, que seria o catolicismo. Ele também trouxe mulheres portuguesas, que não estavam muito em falta aqui no Brasil, porque os portugueses acabaram levando as índias para a casa deles, o que abalou um pouco os portugueses e por isso eles acabaram mandando o primeiro bispo, que foi o Dom Pedro. O bispo vai começar a se intrometer muito na vida dos portugueses e eles não vão gostar muito não. O segundo governador foi o Duarte da Costa. Ele trouxe mais jesuítas e agora com o Padre José. Finalmente a França vai conseguir fazer uma invasão no Brasil. O objetivo da França era criar uma colônia francesa aqui no Brasil com o nome de França Antártica. O líder foi Nicolau e a invasão foi no Rio de Janeiro.
Então, os franceses eles fizeram uma aliança com os índios tamoios, que eles conheciam grande parte da terra aqui do Brasil, e eles criaram a Confederação dos Tamoios, que era essa ligação entre os franceses e os índios. O Duarte ele não conseguiu combater os franceses e o bispo ele morreu nessa época também, porque ele tretou com o governador, não deu muito certo, já estava enchendo muito o saco e ele morreu. Agora a gente vai conhecer o terceiro governador, que foi o Mendes Sá. Ele lutou contra os franceses e ele fez com que a confederação acabasse e ele conseguiu expulsar os franceses. Agora a gente vai falar um pouquinho de como foi a administração do governo geral aqui no Brasil. O cara que tinha mais poder era o rei, que ficava lá em Portugal. Depois tinha o governo geral, que era o poder central que ficava aqui no Brasil, era o maior poder que ficava aqui no Brasil. Tinha o ouvidor-mor, que ele cuidava da justiça, o provedor-mor, que era da economia, e o capitão-mor, que ele era da defesa. Mais para baixo tinha o donatário, que ele era regional, e a Câmara, que era um poder local. Os vereadores eles eram escolhidos por sorteio, que era realizado só com homens bons. Isso quer dizer, só com os caras tops que tinham dinheiro na sociedade. A justiça era feita pelo juiz ordinário e era um dos 3 vereadores que ficavam na Câmara. Depois de um tempo, foi criado o juiz de fora, que era um cara vindo de Portugal. E ele aplicava as leis no Brasil, que eram de Portugal. Não foi feita, primeiramente, uma lei especialmente do Brasil. Elas eram todas de Portugal, que eram as Afonsinas, as Manuelinhas e as Filipinas. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, invadiu a África e morreu. Então o herdeiro mais próximo foi seu tio-avô, e ele já tinha 80 anos. Ele ficou somente 2 anos no poder, e o pessoal queria que ele tivesse filhos para deixar herdeiros lá para Portugal, mas não deu certo porque ele morreu. Então depois o descendente mais próximo era o Felipe II, que por acaso era rei da Espanha. A Espanha era uma grande potência na época, como se fosse os Estados Unidos dos dias atuais, e por isso os outros países queriam acabar com a Espanha. Por isso eles invadiam as suas colônias, como foi o caso dos corsários ingleses, que a Espanha acabou se irritando e tentou acabar com eles, mas não deu certo, porque a Espanha acabou saindo perdendo. Nessa época, na Europa, a Espanha também estava enfrentando a Guerra dos 30 Anos, o que deixou ela mais fraca em relação à dominação às suas colônias. Por isso, as suas colônias elas foram atacadas por inimigos enquanto ela estava um pouco distraída com outras coisas. Nesses ataques ao Brasil, o primeiro foi em 1583 do Eduard, que atacou os Santos para testar a defesa e depois recuou. Depois, em 1591, o Tomás atacou Santos de novo na noite de Natal, porque ele sabia que todos estariam rezando na igreja. Na saída da igreja, as pessoas eram assaltadas e roubavam suas joias. Tentaram em outros lugares também, mas fracassaram. Em 1595, Lancaster atacou Recife e eles queriam o açúcar que tinha lá. Em 1612, o alvo foi Maranhão, quem liderou foi o Daniel, e o objetivo era criar a França equinocial, igual da outra vez que eles queriam criar a França Antártica, que era uma possível colônia da França. Em 1615, a Espanha reagiu e expulsou os franceses do Maranhão. Agora nós vamos falar sobre as invasões holandesas. A Espanha já tinha uma rivalidade com a Holanda, tanto é que ela proibiu a Holanda de participar nos negócios do açúcar. Mas do mesmo jeito, a Holanda foi atrás e organizaram o WIC, que era uma campanha das Índias Ocidentais para cuidar dos negócios do açúcar. Bom, a primeira invasão holandesa foi em 1624 e o alvo foi a Bahia. Nesse momento, o padre e o principal poder administrativo eles fugiram para o interior da Bahia. E em 1625, a Espanha reagiu e fizeram a jornada dos vassalos para expulsar os holandeses da Bahia, e eles conseguiram. Depois, houve a segunda invasão holandesa em 1630. O alvo dessa vez foi Pernambuco, e enquanto os holandeses estavam tentando invadir, os portugueses estavam criando uma resistência que seria o Arraial do Bom Jesus.
E aí o Domingos Calabar, que era um morador do Brasil, ele não era nem espanhol, nem português, nem holandês, em troca de dinheiro, fofocou para os holandeses o que estava acontecendo lá no interior, e os holandeses destruíram o Arraial do Bom Jesus. Os holandeses expandiram seu domínio para todo o Nordeste e foi criado então o Brasil holandês. Para administrar o Brasil holandês, a WIC enviou o governador João Maurício de Nassau, mas isso eu te conto no próximo vídeo. Tchau!